Olá pessoal, retomando o nosso estudo sobre a recuperação das empresas em crise. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o processo de recuperação judicial no Brasil, que ele é dividido em três fases. A primeira fase, a fase preliminar ou postulatória, que é quando o devedor empresário ele apresenta a sua proposta de recuperação judicial. A segunda fase, que é a fase de deliberação, na qual a Assembleia Geral de Credores ela é protagonista, pois ela vai analisar esse plano, aprovando, rejeitando ou propondo meio alternativo para sua recuperação. E a terceira fase, que é a fase de execução, na qual o empresário começa a efetivamente cumprir o seu plano de recuperação junto aos seus credores. Antes de iniciarmos a temática do encontro de hoje, eu queria só deixar registrado aqui um posicionamento importante e recente do STJ, que acabou sedimentando uma discussão que pairou durante muitos anos no Poder Judiciário, que é a forma de contagem dos prazos no processo tanto de recuperação quanto de falência. O STJ ele consolidou o entendimento de que esses prazos têm que ser contados em dias corridos. O grande pilar para esse entendimento foi de que o processo tanto de recuperação como de falência ele tem que ocorrer de uma maneira célere, de uma maneira efetiva, e que a eventual contagem em prazos, contagem dos prazos em dias úteis poderia prejudicar essa celeridade. Particularmente, eu discuto e discordo dessa posição, mas respeito a posição do STJ, porque, na minha concepção, existem dentro do microsistema os dois prazos, tanto os prazos processuais como os prazos materiais. Então, eles poderiam ser contados de uma maneira individualizada. Então, o que é prazo processual? Vai correr em dia útil. O que é prazo material vai correr vai ser contado em dias corridos, podendo assim dizer. Eu entendo também a problemática nesse meu entendimento, porque você poderia criar aí uma não harmonização do entendimento e gerar diversos conflitos, mas é um posicionamento pessoal e obviamente respeitando a posição do STJ, que vem sendo agora praticada nos tribunais de todo o país. Então, só ratificando de que hoje os prazos dentro do microsistema de falência e de recuperação são contados em dias corridos. Bom, no encontro de hoje eu vou tratar com vocês alguns dos chamados órgãos da recuperação judicial. A Assembleia Geral de Credores, o Comitê, vou falar também sobre o administrador judicial, o gestor judicial, sobre a recuperação especial das micro e das pequenas empresas e, por fim, terminaremos essa parte de recuperação abordando o tema recuperação extrajudicial. Bom, a Assembleia Geral de Credores, conforme eu havia falado no encontro passado, ela é obrigatória dentro do processo de recuperação judicial. E reitero, ela é protagonista nesse processo, porque além dela defender os interesses dos credores neste processo, é ela que vai analisar o plano de recuperação judicial, aprovando, rejeitando ou propondo um meio alternativo. A convocação dessa Assembleia Geral de Credores, a chamada AGC, ela via de regra, ela é feita pelo juiz. Em que momento que o juiz faz isso? No momento em que ele determina, ele decide, conforme nós havíamos falado no encontro passado, ele determina o processamento da recuperação na forma do artigo 52. Quando ele dá aquela decisão de processamento, uma das determinações dele é a realização da Assembleia Geral de Credores no prazo de até 150 dias. Mas, excepcionalmente, os credores que representarem pelo menos 25% do total dos créditos de uma determinada classe de credores, obviamente, também pode fazer excepcionalmente essa convocação. Essa convocação
é feita mediante publicações na imprensa oficial e na imprensa local. A primeira publicação ela tem que acontecer com uma antecedência mínima de 15 dias para a realização da primeira convocação, e a segunda convocação ela não pode acontecer com menos de 5 dias da primeira convocação. Nessa primeira convocação, para a AGC ser instalada, ela necessita do quórum de 51% do passivo dos credores, e em segunda convocação ela é realizada com qualquer número. Quais são as atribuições da AGC? Primeira, eu já havia falado anteriormente para vocês: aprovar, rejeitar ou propor um meio alternativo para o devedor em recuperação, aprovar e rejeitar o plano, né? A segunda determinação, ela vai formar o comitê de credores, se necessário, vai ser a temática em seguida que nós vamos tratar. Ela também vai nomear o gestor judicial, caso ele seja necessário, lá do artigo 65, que falaremos também sobre isso. A AGC também vai analisar o eventual pedido de desistência do devedor pela recuperação, ele não tem mais interesse em prosseguir com a recuperação, e também tratar de qualquer outro assunto de interesse dos credores. E as deliberações, conforme eu já havia falado anteriormente com vocês, ela vai acontecer na forma do artigo 45. O segundo órgão é o Comitê de Credores. O Comitê de Credores, ao contrário da AGC, o Comitê de Credores, que é obrigatória, o comitê é facultativo. E ele só vai existir se for interesse dos credores em que ele, obviamente, exista, e desde que haja capacidade do devedor em suportar o ônus da existência do comitê. O comitê ele tem uma finalidade meramente fiscal, e que, caso ele não exista, o administrador judicial que vai fazer as vezes do comitê. Qual que vai ser a composição dele? Ele vai ser composto por um membro indicado pelos trabalhadores e 2 suplentes, um membro indicado pelos credores com garantia ou especiais e 2 suplentes, um membro dos credores com garantia geral e quirografários, e por último, e 2 suplentes, né? E um membro dos pequenos empresários, dos microempresários ou dos empresários de pequeno porte, e 2 suplentes. Bom, em seguida nós temos a figura do administrador judicial, que ele é de extrema importância no processo de recuperação. Quem que é essa pessoa? Ela vai ser uma pessoa escolhida pelo juiz, então obviamente ele tem a confiança do magistrado. Ele vai ser escolhido naquela decisão lá do artigo 52, quando ele manda processar a recuperação judicial. Uma das determinações do artigo 52 é a nomeação do administrador judicial, que tem que ser uma pessoa idônea, e recomenda-se que seja um advogado, um administrador, um contador, um economista, ou até mesmo, por força do artigo 21, uma empresa especializada. Hoje está sendo muito comum que os magistrados nomeiem empresas especializadas em administração de empresas, tanto falidas quanto em recuperação, para exercerem essa função. O administrador ele pode se valer de agentes colaboradores. Então, um exemplo de um agente que pode colaborar seria um advogado. Então, vamos imaginar que o juiz nomeie um contador para ser o administrador judicial, e a empresa, em determinado momento, necessita do serviço de um determinado advogado. Então, o AJ, que é o administrador judicial, solicita ao juiz a nomeação de um advogado para ele fazer uma determinada defesa dentro do processo. Agora, é importante mencionar que o colaborador ele só vai existir se tiver a necessidade, e obviamente o juiz concordar com essa solicitação.
caso ele seja destituído do cargo de administrador por alguma conduta indevida, ele vai ser responsabilizado, inclusive criminalmente, por crime falimentar, e ele vai ficar impedido de exercer as funções de administrador judicial por pelo menos 5 anos. Ele vai ter direito a uma remuneração, sendo que essa remuneração ela não pode ultrapassar a 5% do valor total dos créditos sujeitos à recuperação. E caso, então, essa remuneração ela pode flutuar no momento que o juiz vai fazer a atribuição dos honorários. Então, ela não vai poder exceder a 5% do valor dos créditos. Já se a recuperação for de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, esse percentual não poderá exceder a 2%. Quais são as atribuições do administrador judicial? Ele tem que verificar os créditos dos credores, ele tem que fiscalizar a sociedade e ele tem que presidir a Assembleia Geral de Credores. Em contrapartida, nós temos a figura do gestor judicial. A figura do gestor ela é bastante diferente da figura do administrador, até mesmo no que tange quem vai fazer a nomeação de cada um deles. O administrador judicial, conforme eu já havia falado anteriormente para vocês, ele é nomeado pelo juiz. Já o gestor judicial, ele é nomeado pela Assembleia Geral de Credores. O administrador, ele fiscaliza a sociedade. O gestor, ele só vai existir quando o juiz determinar o afastamento do empresário das atividades empresariais. E aí, normalmente, o administrador, ele não tem uma capacidade técnica para gerir a empresa como o empresário. Então aí ele precisa se valer de um outro profissional para fazer a gestão dessa empresa. Então o gestor judicial ele só vai existir quando o empresário for afastado pelo juiz e o gestor ele vai ser nomeado pela Assembleia Geral de Credores. E obviamente no que for compatível, as mesmas regras, inclusive no que tange a remuneração, serão aplicadas ao gestor judicial. Nós temos também a recuperação judicial das micro e das pequenas empresas, tipificado lá no artigo 70 da LRF, e aí andou muito bem o legislador ao garantir a essas empresas um tratamento diferenciado, e aí esse tratamento diferenciado ele atende a um comando da própria Constituição Federal, quando estabelece lá no artigo 170, os chamados princípios constitucionais da ordem econômica, e num desses incisos o legislador constitucional trata que deverá garantir às empresas de pequeno porte, aos pequenos empresários, tratamento jurídico favorecido, diferenciado e simplificado. Então você tem que garantir a essas empresas que elas tenham um tratamento jurídico favorável à própria estrutura operacional dela. Você não pode determinar, impor a essas empresas o mesmo tratamento jurídico a uma empresa de grande porte. Então, por isso que andou muito bem o legislador no artigo 70 da Lei de Recuperação de Falência, um tratamento favorecido a essas empresas. E o que é esse tratamento favorecido? Olhem só. O processo, obviamente, é judicial, ele tem início com uma petição inicial do devedor, microempresário ou empresário de pequeno porte, ele apresenta as razões da sua crise e aí ele vai apresentar um plano especial de recuperação. E o que contempla esse plano especial de recuperação? A possibilidade que ele tem de pagar todo o seu passivo, e eu vou falar para vocês quais são as exceções que não entram nesse parcelamento, nesse pagamento especial, nesse plano especial. Então a possibilidade que ele vai ter de fazer o pagamento de todo o seu passivo em até 36 vezes, com o vencimento da primeira parcela em até 180 dias da distribuição do pedido. E obviamente existem alguns credores que não estão sujeitos a esse plano especial. Quais são? Os credores de repasse oficial, os credores tributários
e aqueles disciplinados lá nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49, credor de alienação fiduciária, credor de leasing, de contratos de encâmbio. Então, esses credores, eles não entram nesse parcelamento especial. Do contrário, todos os credores, e também tem uma exceção aí que eu vou passar agora na sequência para vocês, que são os credores, são os trabalhadores, que aí é uma situação à parte. Todos os credores, com essas exceções legais, eles se sujeitam a esse plano especial, qual seja parcelamento de todo o seu passivo em até 36 vezes, com vencimento da primeira parcela em até 180 dias da distribuição do pedido. Então, do momento que você distribui o seu pedido de recuperação judicial especial, começa o prazo de vencimento da primeira parcela. Com relação aos trabalhistas, o legislador não fala nada. Ele deixa a uma interpretação que é bem pacífica na doutrina, na jurisprudência. O prazo para se pagar o passivo trabalhista, os trabalhadores de acidente de trabalho, vai ser o mesmo prazo da recuperação judicial, ou seja, prazo de 1 ano. Então, mesmo que você faça o parcelamento de todo o seu passivo em 36 vezes, com exceção de repasse de recursos oficiais, credores tributários e aqueles dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49, os trabalhistas têm que ser pagos em até 1 ano, dentro do prazo de 1 ano. Bom, com relação aos juros, obviamente corre juros aqui, e aí o juro que incide sobre essas parcelas é da Selic, que é o sistema especial de liquidação e custódia, que são juros extremamente atrativos. Na recuperação especial não tem assembleia, não tem convocação da Assembleia Geral de Credores, e essa função é feita pelo próprio juiz, que vai aprovar, rejeitar ou propor um meio alternativo para que essa recuperação especial aconteça. Um detalhe importante é de que, em que pese o pequeno empresário e o empresário de pequeno porte, ele tenha disponível esse plano especial do artigo 70, um questionamento que sempre é feito é se ele é obrigado a aderir a esse plano especial. E a resposta é negativa. É uma opção que é dada a ele de um plano mais atrativo, com parcelamento até 36 vezes. Só que ele pode esquecer esse plano especial do artigo 70 e optar por um plano de uma empresa convencional, daqueles meios que nós falamos em encontros passados, lá disciplinados no artigo 50, que são aqueles 16 meios exemplificativos. Então, ele como pequeno empresário, ou como microempresário, ele não é obrigado a apresentar um plano especial. Ele pode apresentar um plano especial, mas ele também pode, e aí uma situação exclui a outra, obviamente, né? Dele apresentar um plano disciplinado lá pelos artigos 50 de uma empresa convencional e não o especial do artigo 70. Por último, nós temos o Instituto da Recuperação Extrajudicial, disciplinado a partir do artigo 161 da LRF. A recuperação extrajudicial, o próprio nome já está dizendo, né? Ela tem o objetivo óbvio de garantir a efetividade do princípio basilar da preservação da empresa, como também é na recuperação judicial, só que aqui com uma diferença, da possibilidade da dispensa da figura do juiz na análise desse plano de recuperação. Ora, o que pretendeu o legislador com a recuperação extrajudicial até então inédita no sistema? Que o devedor negocie diretamente com os seus credores e, obviamente, credores que se sujeitam ao plano de recuperação extrajudicial, que são 5: credor com garantia real, credor com privilégio geral, credor com privilégio especial, credor quirografário e credor subordinado. Então são essas 5 categorias de credores que se sujeitam ao plano de recuperação extrajudicial. Então o devedor
ele vai negociar com cada classe dos credores uma forma de sair da crise, que todos consigam receber os seus créditos dentro do possível, com prazo, com desconto, e que o devedor continue ativo exercendo a sua atividade empresarial. Óbvio, ele precisa atender alguns requisitos legais, então o empresário, além dos requisitos do artigo 48 da recuperação judicial que nós já falamos anteriormente, ele também precisa não estar em recuperação judicial, não ter sido concedida a ele recuperação judicial ou extrajudicial há menos de 2 anos, todos os credores têm que ter um tratamento paritário, não pode ter um credor com um benefício a mais do que o outro dentro da recuperação extrajudicial, só pode contemplar os créditos constituídos até a data do pedido de homologação e também pode acontecer do afastamento da variação cambial nos casos de contrato com moeda estrangeira. Bom, existem 2 formas de você homologar esse plano dentro do microsistema da recuperação extrajudicial. Quando você vai negociar essa recuperação com seus credores, se todos os credores de todas as classes concordarem, que é algo bem complicado, bem difícil de acontecer, mas pode acontecer, então eu consigo 100% de aprovação dos credores com garantia, eu consigo 100% da aprovação dos credores com privilégio geral, 100% com privilégio especial, 100% dos quirografários e 100% dos subordinados. Eu posso apresentar esse plano para homologação judicial. Tanto que essa forma de homologação é chamada de facultativa. Por que facultativa? Porque todos os credores aderiram a essa forma de pagamento. Então a figura do juiz ela é dispensável, dispensada. Particularmente, eu sempre recomendo que mesmo que todos os credores tenham aderido ao plano, tenham concordado com o plano, se leve à chancela judicial para que o juiz faça a homologação, até para garantir uma maior segurança jurídica, mas não é obrigatório. Em contrapartida, quando mais de 3/5, depois eu vou fazer uma pequena ressalva aí, quando mais de 3/5 de cada classe dos credores concordar com o plano, o juiz, aí você obrigatoriamente tem que levar esse plano para o juiz homologar, e aqueles credores aqueles credores da mesma classe que não concordaram com o plano vão ser obrigados a concordar. Então vamos imaginar um exemplo. Você tem uma negociação extrajudicial envolvendo as 5 classes de credores. Repito, garantia, especial, geral, quirografário e subordinado. Vamos imaginar que eu consiga mais de 3/5 com garantia, mais de 3/5 geral, mais de 3/5 especial, mais de 3/5 quirografário e não consiga nem metade dos credores chamados de subordinados. Quando eu levo esse plano para homologação judicial, o juiz vai determinar que todos aqueles credores daquelas 4 primeiras classes que não concordarem sejam obrigados a concordar. Agora, o juiz não pode determinar essa 5ª e última classe que eles concordem. Por quê? Porque eu não obtive mais de 3/5 de aprovação nessa categoria específica. Então, a vinculação, a obrigatoriedade, ela vai gerar efeito dentro da própria classe e não em classe diversa. Só vou fazer uma pequena ressalva aqui sobre a PL 1397/2020 que está em tramitação no Congresso. Esse quórum do artigo 163 que fala em mais de 3/5, ele vai ser alterado provisoriamente durante esse ano de 2020 para metade mais um desses credores. Então entendo, ainda prevalece mais de 3/5,
porque esse projeto de lei ele ainda não está vigorando, então permanece ainda mais de 3/5. Se ele possivelmente passar a vigorar, aí esse quórum passa a ser de metade mais um. E finalizando, existem alguns credores que não fazem parte, não podem fazer parte da recuperação extrajudicial. Quais são esses credores? Credores trabalhistas e de acidentes de trabalho, credores fiscais e aqueles dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49, alienação, leasing, contratos de câmbio e etc., aqueles credores desses artigos. Bom, eu não poderia deixar de mencionar para vocês a minha alegria, né, em anunciar, e eu coloquei isso no meu Instagram, que hoje eu recebi da editora Juruá, com muita alegria, com muita satisfação, a quinta edição da minha obra, agora 2020, e que isso me deixa muito, muito feliz, muito alegre, porque esse trabalho é fruto de mais de 23 anos do exercício como advogado e como professor universitário, tentando e buscando sempre aperfeiçoar e garantir aos meus alunos, aos meus ouvintes, o entendimento dessa disciplina que é o direito empresarial, e que nessa quinta edição eu procurei, além das atualizações jurisprudenciais e doutrinárias, eu trouxe também o provimento 87 de 2019 do CNJ, que regulamenta a implantação do SEMPROT, a Lei 13.775 de 2018, que trata da duplicata escritural, que impacta diretamente na matéria relacionada a títulos de crédito e mais especificamente as duplicatas. A Lei 13.874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, tão falada no nosso mundo jurídico, e também a Lei 13.966/2019, que é a novíssima Lei das Franquias. Bons estudos a todos.